Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou de volta para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, então nós estamos aí no nosso quarto volume, né? O volume 4 do PET. Vamos estrear aí nossa primeira semana falando sobre misturas, tá? Essa é um conteúdo referente a ciências voltada para a química. Você vai achar essas atividades na página 30. Então vamos lá, né? Responda às questões. Liste três misturas homogêneas e três misturas heterogêneas que você conhece, com base nos conhecimentos científicos estudados. Em seguida, indique quantas fases cada uma das misturas heterogêneas apresenta. Bom, pode ter parecido difícil quando você assistiu à aula ou mesmo quando você leu o conteúdo do PET. Então eu vou fazer um resumo e com a resposta tentar ajudar a melhorar a compreensão desse conteúdo. Então vamos falar da substância homogênea. Homo, né? O sufixo aí, né? Homo quer dizer igual. Então, homogênea, são substâncias onde você tem uma mistura de duas substâncias que se torna uma única. Então você não consegue visualizar, né, o que é um e o que é outro. Ele se torna, junta duas coisas e forma uma. Então você pode dar os exemplos, né, que a gente tem no próprio material do PET, que é água com açúcar. Se você misturar, né, você não sabe, a água vai ficar meio turva, mas você não vê os grânulos, né? Lógico, se você colocar uma quantidade maior, isso vai decantar, né? Vai depositar ali no fundo. E é um outro assunto para a ciência. Mas, se você coloca um pouco, né, de açúcar, onde o soluto, né, que é o açúcar, vai ser dissolvido no solvente, que é a água, você transforma a água numa água turva e você não consegue distinguir a água do açúcar, vira uma água doce. Então, você também pode fazer a mesma coisa com o sal. Então, você pede 3 exemplos, né? Se você conhece água com açúcar, você também pode fazer água com sal. E o PET também traz a água, né? O álcool com 70%, que nada mais é do que um álcool e água, é um álcool hidratado. As misturas, né, homogêneas, elas todas, de modo geral, têm uma única fase, daí uma fase homogênea. Então vamos falar agora da heterogênea, mistura heterogênea. No caso da mistura heterogênea, diferente do que acontece na homogênea, você consegue definir a fase, você consegue ver a substância separada. No caso, o óleo com a água, elas não se misturam. Assim também, né, como a água gaseificada e gelo. E você tem a água gaseificada, você tem a água, mas você também vê as bolinhas, né, que você visualiza na garrafa ou no copo, que são gases. E o gelo seria mais uma outra estrutura. Você também pode colocar o óleo, gelo, água e granito. Se você misturar tudo isso, você vai ter uma mistura heterogênea, onde cada elemento vai ser discriminado. Para que fique fácil, né? Principalmente para que você entenda esse conteúdo, eu vou explicar de uma outra maneira, de uma forma visual, que seria interessante em laboratório. Ele também pede, né, antes disso, que coloque o número de fases, ou seja, dentro daquela mistura, quantas fases, né, quantas substâncias você consegue definir. Então, no caso da água e do óleo, você tem 2, na água gaseificada com gelo são 3, o óleo com gelo e água e granito são 4. Então, para que você entenda o que são as fases, eu vou deixar bem claro aqui agora para você. Água com óleo. Você tem óleo, água. Elas não se misturam. Então você tem o óleo uma fase, segunda fase, a água. Então é uma bifásico, né? Então são 2 fases.
O outro exemplo, água gaseificada com gelo. Por que que são três? Ah, Reinildo, mas água e gelo não é a mesma coisa? Sim, mas como eles estão num estado físicos diferente, você consegue identificar. Você pode, inclusive, pegar o gelo e tirar. Diferente do que acontece nas substâncias, né? Nas misturas homogêneas. No caso ali, você tem as bolinhas, né? Você tem a água, você tem o gelo e você tem as bolinhas, né? Que são gases que são colocados na água. Então você tem três substâncias, você tem três fases. Você identifica essas fases, né, visualmente. E o terceiro e último exemplo, óleo, gelo, água e granito, né? Você tem o óleo, o gelo, a água e o granito. Então, ela tem 4 fases. A atividade era que você desse o exemplo e identificasse, né, 3 tipos de homogêneas, 3 tipos heterogêneas e nas heterogêneas que classificasse as fases. Espero que tenha ficado bem explicado para que você entenda a continuidade desse conteúdo mais adiante. A água dita potável, aquela que a gente pode beber, né? Ela é filtrada ou vem de uma nascente. Possui diversos sais minerais dissolvidos. Nesse caso, a água pode ser classificada como uma substância pura ou é uma solução? Justifique sua resposta. Bom, os conceitos que a gente tem na ciência, né, de substância pura, a gente não pode classificar a água com esse conceito, uma vez que o próprio texto já diz que ela vem dissolvida em alguns sais minerais. Então, para que você entenda, né, nos galões, né, seja na garrafinha de água, no galão que você bebe aí na sua casa, você vai reparar que ela tem um rótulo e ela vem discriminando todas as substâncias dissolvidas, né? Então, inclusive com uma composição química. Tá? Então, a gente não pode classificar essa substância como pura e ela acaba sendo uma solução, pois a água possui outras substâncias dissolvidas nela. Então, a palavrinha, né, dissolvida é exatamente porque, apesar dela ser potável, ela ter uma única fase, a gente não identificar essas outras substâncias, ela não é uma substância pura. Como você classificaria o ar atmosférico? Ele segue mais ou menos o mesmo princípio da água. Pesquise os componentes do ar, desenhe um esquema usando bolinhas para representar os gases que o compõem. Não esqueça da legenda. Então vamos lá, né? Primeiramente, o ar atmosférico ele é formado pelo nitrogênio. Ele, por incrível que pareça, né? Ele é mais de 70%, ele chega a 78% da sua maior constituição. Então, apesar do oxigênio ser de suma importância para a vida na Terra, ele compreende em 20 e poucos por cento, tá? Vai ter umas mudanças desse percentual referente à literatura. Tem alguns que trazem 22, 20, 21, em média, né, 21%. Por quê? A outra porcentagem, né, gira em torno de outros tipos de gás. Então, deixa eu só voltar para que vocês vejam, né? A gente tem gás carbônico, a gente tem vapor de água, entre outros gases. Como a gente ainda não estudou a tabela periódica, esses outros gases são elementos de uma tabela periódica, tá? Que mais para frente vocês vão entender os seus elementos e aonde que a gente vai encontrar. No momento, o que é interessante é que você, né, respira oxigênio e elimina gás carbônico, e as nuvens, o ar, ele também carrega, né, vapor de água. E essa água, a gente já estudou no estado físico da matéria, né, as transformações, né, do estado físico da matéria, onde vocês também já viram a aplicabilidade. Então vamos lá, né? Como que você classificaria, agora que você sabe, né, que existem, você não enxerga, mas sabe que existem outros componentes, ela é uma mistura homogênea.
O ar não poluído ele é formado por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Eu deixei aí descrito quais são esses gases, mas quando você fala outros gases, como é só 1%, né, você também pode colocar aí na sua resposta. Ele pede para que a gente faça um esquema, né? Então, o que você pode fazer? Você pode representar, pode ser um balão, pode ser um círculo. Como é 70%, né? Mais do que 70%, vamos colocar num percentual de 10. Então, se eu colocasse 10 bolinhas, eu teria 7 bolinhas referentes ao nitrogênio, e daí a nossa legenda. Então, o oxigênio entraria com 2 bolinhas, tá? O oxigênio seria 2 bolinhas. E os outros gases, você faz uma bolinha diferente, né? Você não coloca só uma cor, porque esses outros gases são elementos, né, diferentes. Então, faz uma bolinha diferente e você consegue fazer aí uma legenda proporcionalmente, né, referente aí às estruturas e aos componentes que integram, que compõem o ar atmosférico. A número 4, ele está gostando de mandar vocês desenharem, já repararam? Esquematize por meio de um desenho um copo com água, areia e óleo, indicando as fases da mistura. Então a gente já tem aí um copo, né? Você pode desenhar o copo da melhor forma possível. Coloquei só um quadradinho, bem simples de você fazer. Você vai encher ele de água. Mentira, só desenhar, né? Pode colorir, pode colocar com um lápis de cor diferente, representando a água. Você descreve a água. Então você coloca ali, né, uma areia que vai estar no fundo e o óleo que não vai misturar com a água. E aí você descreve, né, esses elementos e aí a gente tem a quantidade, né, que ele pede, indicando as fases da mistura. Então a água não mistura com a areia, que não mistura com o óleo. Então a gente tem a água, areia e óleo. Então é uma mistura heterogênea com 3 fases. A número 5 quantas unidades estruturais, moléculas, né? Quando a gente fala moléculas, como eu já falei para vocês, são átomos, né? São estruturas que vão formar um conjunto de átomos. Essas moléculas, elas vão ser encontradas na natureza. Como a gente viu, por exemplo, o gás oxigênio. Ele é uma molécula formada de átomos de oxigênio. Então a substância, né, ele quer saber se a substância que tem na imagem ela é uma substância pura e pede para que você justifique. Então vamos explicar primeiramente o que seria uma substância pura. Deem aí alguns exemplos, né? O gás hélio, que é muito utilizado em festa para o balãozinho ficar suspenso. O gás oxigênio que a gente respira, e aí vocês percebam que são 2 bolinhas, ou seja, são dois elementos, 2 átomos para formar uma molécula. Nesse caso, nesse exemplo, eu tenho duas moléculas do gás oxigênio. Então, para eu ter uma molécula do gás oxigênio, eu preciso de 2 átomos para ter o gás oxigênio. Se eu tiver mais um, que é o exemplo da camada de ozônio, né, o gás ozônio, que forma a nossa camada protetora contra os filtros solares, a gente tem 3 átomos para formar uma molécula. Tá? Então, que fique claro para você entender que substância pura eu só tenho um elemento. Porém, eu posso ter um conjunto desses elementos. Por isso que bolinhas é bem interessante para que a gente consiga interpretar esse raciocínio. Então, substância pura é aquela que tem só um elemento. Eu só tenho oxigênio, eu só tenho hélio, eu só tenho o fósforo, né, que é o outro exemplo que está aí também. E a substância composta é quando esses elementos conjugam com o outro. Então, no caso, né, do gás carbônico, é o carbono mais o oxigênio. Então, quando você inspira o oxigênio para a sua
para o seu metabolismo, para a sua oxigenação, você expira, você coloca para fora o gás carbônico. Então você inspira oxigênio e elimina parte desse oxigênio que não foi utilizado juntamente com o carbono do seu metabolismo. Então você tem dois elementos, dois átomos com uma única molécula. Isso é o que difere uma substância simples, pura, para uma substância composta. Na nossa atividade, o que ele mostra é exatamente essa figura, tá? Aonde a gente vai ter, apesar de ser dois, eles estão juntos, né? Assim como o gás oxigênio. Provavelmente, né, possa até ser esquematizada aí uma quantidade de oxigênio. Então, o que ele quer saber? A quantidade dessas estruturas, né? Quantas unidades estruturais, quantas moléculas estão contidas nesse frasco. Então vamos lá, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. Bom, aí estão as referências. O Saiba Mais, ele traz 2 vídeos bem mais explicativos do que o conteúdo no PET. Eu aconselho que vocês assistam os 2. O segundo, inclusive, bem relacionado ao nosso cotidiano, né? Ao nosso dia a dia. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às misturas homogêneas e heterogêneas, deixe nos comentários. Se você ainda não deu o like, né? Por favor, ajude o canal a desenvolver, curta, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho para não perder as próximas atividades. Não deixe de me seguir também nas outras redes sociais. A gente está disponibilizando aí um material complementar, né? Uns e-books, para poder ajudar e melhorar aí a compreensão do material e da matéria. Por hoje é só. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!